Bom, vamos falar um pouquinho aqui a respeito da data de hoje, comemorada em todo o país, que é o Dia da Consciência Negra. Em São Paulo hoje é feriado, como você sabe. E quando nos ocorreu convidar alguém, a gente pensou o seguinte, por que a gente não ensina melhor a história da África nas nossas escolas? Nossa escola fundamental, na nossa escola média, eu estou falando isso porque fui professor de história também e participei desse mesmo erro. Aí me caiu na mão o livro Memória da África, do Carlos Serrano e do Maurício Waldman. Maurício Waldman está aqui ao meu lado. Maurício, boa noite. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Sou eu que agradeço. Olha aí, o livro, então, tem aqui o Maurício como coautor do livro, queria mostrar para você, né? Tá aí, ó. Maurício, por que então nós, professores de história, não ensinamos melhor a história da África do que precisamos ensinar? Olha, tem uma questão, Heródoto, como você é professor de história, inclusive você pode até me dar uma aula sobre isso, evidentemente. Mas há um problema muito sério quando você fala de África, que é toda essa carga de estereótipos que o continente tem recebido desde a antiguidade clássica, né? Agravado, certamente, a partir do período mercantilista, com a questão do tráfico, onde a necessidade de justificar a dominação, e o racismo é sempre uma forma de dominação, abriu espaço para que os estereótipos triunfassem, né? Então, a África é um continente selvagem, a África é um continente que não tem civilização, a África é um continente que não oferece nada para a humanidade, quando é exatamente o oposto. Agora, quando a gente fala África, eu acho que a gente até faz confusão, porque para nós a África é só a África subsaariana, não é? A gente esquece, por exemplo, que a civilização egípcia é uma civilização africana e ninguém fala que o Egito é uma civilização africana. Não só isso. Quando eu pego o assunto e falo com os meus alunos, muitos se surpreendem. Porque o Egito fica na África. O Egito fica na África. Já teve aluno meu que falou, puxa, essa eu não sabia, professor, né? Que o Egito é um país, é uma civilização africana. Embora existam dados, quem trabalhou muito com essa questão foram os autores, vários autores, de uma coleção brilhante, que é a História Geral da África da Unesco, que é uma obra brilhante, eu diria que é recomendável para todo mundo que quer aprender sobre África. Tem na internet online, pode fazer download e consultar à vontade. Então, por exemplo, isso é uma questão que está muito claramente colocada na História Geral da África, da Unesco, que o Egito não só é um país que está geograficamente na África, você pode estar geograficamente, bom, mas e culturalmente, historicamente, qual é a relação que tem? Está mais que provado que a civilização egípcia ela surge a partir de um processo cultural que se estende do Nilo, através do Vale do Nilo, do centro da África, que é onde o Nilo nasce, até a Foz, né? Muito embora os historiadores do século XIX tenham trabalhado uma hipótese que o Egito foi uma civilização que surgiu do Mediterrâneo para o centro, contra o próprio curso da água, uma coisa impressionante. Sem contar os murais, sem contar questões relacionadas à língua, a hábitos que mostram que o Egito quando a gente associa para nós África, então, é a África subsaariana, é por causa da grande quantidade de africanos que vieram ao Brasil, especialmente de Angola, de Moçambique, da Guiné, que foram trazidos como escravos para trabalhar primeiro na cana-de-açúcar, depois na mineração e por aí afora? Não, com certeza a população negro-africana, né, propriamente dita, que seria da África ao sul do Saara, eu prefiro falar desse nome, porque melhor, me deixa incomodado, né? Melhor. Então, eu prefiro dizer ao sul do Saara, né? Então, essas populações que vieram para cá, que são parte da nossa formação cultural, tem um grande escritor, Edson Carneiro, escritor negro, baiano de Salvador, que dizia que é impossível você separar a contribuição negra de todas as realizações culturais, econômicas, históricas do Brasil. Quer dizer, nós temos um vínculo com a África que é um vínculo muito forte. A gente está falando português, mas a gente está falando um português vocalizado, que isso é uma pista para a gente entender que talvez seja uma contribuição negro-africana na forma de falar o português. Nós não falamos português como os portugueses. Então, nós falamos como os dominados falavam, não como os dominadores falavam, né? Então, nossa forma de falar é portuguesa. A nossa corporalidade é africana. A nossa forma de pensar a vida e as relações sociais, as relações pessoais... Tem uma contribuição total. Marcante. É impossível você pensar o conceito de Brasil, o conceito de brasilidade, dissociado da africanidade. Até por isso que a questão que muitos dizem,
puxa, por que estão se incomodando com os negros, né? Por que falar da cultura dos negros? Quer dizer, essa cultura dos negros, e essa questão dos negros, é uma questão de todos os brasileiros, sejam eles negros ou não. Pode ser branco, filho de alemães, filho de suecos, ele também vai sendo brasileiro, vai ser negro também, de uma forma ou de outra. Então, o amálgama cultural. Claro, é uma questão de todos Não é nós. só, não é só sem étnico, dúvida alguma. É uma cultural forma, também. claro, é uma forma muito restritiva de analisar a questão. O brasileiro ele tem uma forte vinculação com o mundo africano e a Lei 10.639 ela surge justamente para solucionar esse problema, porque não se falava na escola de África. Então, a Lei 10.639, aliás, está prestes a comemorar 10 anos de vigência, ela foi decretada em 9 de janeiro de 2003, são 10 anos, portanto, então ela veio para cobrir essa lacuna, né? Que não se falava de África, embora a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelecesse que a herança europeia, indígena e africana, né, devessem ser colocadas em sala de aula. No entanto, isso não acontecia. Agora, Herói, também temos que entender que, apesar da lei e apesar dela ser um avanço, porque ela tira do anonimato a questão do negro brasileiro, a questão da cultura africana, ela tira a invisibilidade que regia esse temário, isso é um avanço muito importante. Apesar disso, eu diria que a lei ainda está engatinhando.